Bom dia a todos, é um prazer estar novamente com vocês. Hoje fazendo mais um vídeo que vai estar no YouTube, né? Hélio Paiva Palestrante Espírita, e espero que vocês acessem e também se inscrevam no meu canal. Hoje vamos falar de um assunto de muita curiosidade, que inclusive um amigo me perguntou outro dia, e eu achei interessante colocar isso, né? Para que as pessoas tenham um pouco de entendimento sobre isso. Ele me perguntou se esses trabalhos feitos, a dita macumba, enfim, se essas coisas realmente funcionam. Macumba pega, macumba faz com que nós sejamos influenciados por esses trabalhos. Na verdade, sim, nós podemos ser sim influenciados, porque esses irmãos menos felizes que estão ao nosso redor, como a doutrina nos ensina, estamos cercados de espíritos encarnados, que somos nós que ainda possuímos o corpo, e os desencarnados, que já não fazem mais parte do mundo material, fazem parte do mundo espiritual, mas permanecem aqui por vícios, por vingança, por mesmo não quererem ir para lá, porque lá do outro lado, como se diz, não tem o que tem aqui. Pessoas que infelizmente desencarnam, que são presas a vícios, seja de droga, seja de cigarro, seja de álcool, enfim, não quer mudar, não quer ir ao mundo espiritual, porque lá existem regras e normas. E se as pessoas, muitos, enquanto encarnados, não queriam regras e normas, não vão querer para o mundo espiritual, porque lá tem regras e normas e querem permanecer aqui. E muitos deles são utilizados, infelizmente, por essas pessoas, oferecendo a eles, dando-lhes oferendas, né, para que eles pratiquem o mal. E muitos acabam praticando o mal também à força, porque eles são arrebanhados por espíritos de comando, porque as gangues elas existem tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual, e tem os chefes e tem os que mandam, e que agridem esses espíritos se eles não fizeram o que eles querem. Então eles falam, você vai perseguir essa pessoa porque ela precisa ser maltratada, porque ela fez alguma coisa. E muitos deles fazem isso à força, e muitos fazem por prazer mesmo, porque é um espírito sofredor, que provavelmente teve muita dificuldade aqui quando encarnado, e ele não se sente culpado por estar fazendo alguém sofrer, porque ele também sofreu. Então, para ele, isso não é uma coisa difícil. E nós atraímos esses irmãos através do quê? Das nossas vibrações. Como nós atraímos os encarnados de acordo com a nossa vibração, ou nós não ficamos muito felizes quando encontramos alguém que tem a nossa vibração, que pensa como nós, que gosta das coisas que nós gostamos. E se as pessoas que gostam de coisas que os irmãos menos felizes gostam, vão os atrair para sua companhia. É uma coisa natural, é uma atração quase que automática. Então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Mas, se nós não temos nada a ver com essas atitudes e mesmo assim acontece, pode ser que o irmão desse, que tem todo o tempo do mundo, tenha sido assediado por essas gangues, esses chefes, e tenha sido contratado para nos perseguir. E ele pode ficar o tempo todo ao nosso lado, esperando uma oportunidade. E eles esperam essa oportunidade com toda a calma. E quando é que esses irmãos menos felizes nos atingem, conseguem fazer com que nós façamos coisas que muitas vezes nos arrependemos? Quantas pessoas não cometem, inclusive, assassinatos por ter, naquele momento de desequilíbrio, não ter se controlado? Que quando nós nos descontrolamos, nós chegamos à condição desses irmãos menos felizes. Eles ficam numa posição aqui, de baixo entendimento, eles não têm permissão para vir aqui. Muito difícil, nós chegaremos até aqui, vamos demorar muito para chegar a espírito de luz, mas nós estamos numa média intermediária, né? E quando nós nos desequilibramos numa discussão de trânsito,
enfim, no nosso lar, onde quer que nós estivermos, no nosso trabalho, nós chegamos aqui. E nós chegamos onde? Onde eles estão, os menos felizes. É quando eles nos influenciam. Faz mesmo, mata mesmo, agride mesmo, fala mesmo. É quando eles nos atingem, porque nós vamos até eles. Então, quando nós nos desequilibrarmos, quando nós ficarmos nervosos, quando nós tivermos vontade de dizer algo, de uma agressão, vamos nos controlar e sair daqui e voltar para cá. Não vamos ficar aqui. Se nós ficamos aqui, nós cometemos erros. Quantas pessoas então estão encarceradas por causa desse momento? Porque sempre vamos estar com o nosso mentor amigo desse lado e esses irmãozinhos menos felizes do outro lado. Mas nós temos nosso livre-arbítrio de decidir se nós queremos ou não queremos fazer aquilo. Por isso nós temos que ter e procurar ser sempre equilibrados, pensar a quem contar até 10 antes de dizer uma palavra, de magoar alguém ou de agredir alguém. Porque nós temos nosso livre-arbítrio e nosso irmão de luz, nosso mentor espiritual está sempre do nosso lado, dizendo para nós não fazermos, mas nós muitas vezes acabamos fazendo, por uma série de razões. Até porque nós fomos ensinados, né, como não podemos levar desaforo para casa, isso vai me diminuir, né? Então vamos evitar. E como eu disse, nós gostamos de cigarros, de maledicência, nós gostamos de confusão, né? Nós vamos atrair esses irmãos menos felizes para o nosso lado. Mas se somos caridosos, equilibrados, amorosos, se procuramos ser felizes, não estarmos frequentando ambientes deletérios, ambientes onde a gente sabe que a vibração é baixa, então nós vamos estar com quem? Onde nós escolhemos estar. Se nós gostamos de coisas que esses irmãos gostam, eles vão estar conosco sempre. Nós não vamos nos livrar dessas dificuldades se nós não nos cuidarmos. Porque esses irmãos se aproveitam das pessoas que possuem esses vícios, porque eles precisam de quem possui o corpo para eles se utilizarem do que eles querem utilizar, porque eles continuam viciados. Apesar de eles estarem em seu corpo, mas o vício permanece. Né? E nós temos sempre que usar o nosso livre-arbítrio para não fazer as coisas que não deveríamos fazer. O nosso mentor está sempre do nosso lado, está sempre conosco. Então temos que ter cuidado. Muita coisa que acontece conosco é porque nós temos que ter cuidado. Mas enquanto mais cuidado que se tenha, acontece assim mesmo, né? A doutrina também nos ensina que nós somos seres reencarnados e que nós temos nossas dificuldades para passar. Porque a vítima de hoje, ela foi sempre alguém que foi o algoz ontem. Então, muito que acontece é porque realmente nós, na nossa caminhada como espírito imortal, nós cometemos nossos enganos, cometemos nossos erros, né? Então, vamos ter muito cuidado e ter a resignação quando acontece algumas coisas negativas em relação a nós, a nossa vida. Não vamos só culpar também os outros, né? Todos nós somos médiuns, todos nós somos médiuns. Todos nós temos a sensação, todos nós temos, em maior ou menor grau, não sendo médiuns ostensivos, como os médiuns que têm até a condição de curar, como os médiuns que têm a condição de vidência, mas que fique bem claro, nem todo médium é espírita, nem todo médium pertence ou segue os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Mediunidade é uma coisa, a doutrina espírita é outra. Os médiuns estão em todos os lugares. Infelizmente, muitos deles não utilizam bem a sua mediunidade. Utilizando esses irmãos sofredores que deveriam estar sendo encaminhados ao mundo espiritual, sendo esclarecidos sobre o que eles estão plantando, continuando plantando o mal mesmo desencarnados, vão rever isso nas futuras encarnações. Mas ao invés disso, muitos acabam se utilizando deles para praticar o mal, para tirar proveito até financeiro. Cada um
tem a sua escolha, mas saibamos que todos responderão pelo erro que estão cometendo. Então nós temos que ter cuidado, respeitando e tentando, na maioria das vezes, sempre auxiliar esses irmãos que estão praticando o mal. Muitos praticando por se sentirem no direito, por terem sofrido muito, e muitos por estarem sendo realmente assediados, sendo obrigados a fazer essas coisas. E quando chegam a nós na casa espírita, nós os auxiliamos e dizemos, eu não quero fazer isso, mas eu estou fazendo porque eu sou obrigado. É quando eles são encaminhados ao mundo espiritual. Então, eles estão sempre necessitando de auxílio e de amparo esses nossos irmãos. Então vamos sempre procurar tomar cuidado com o que nós pensamos. Como é que nós agimos? De procurar não nos desequilibrar. Procurar não dizer o que nós sabemos que não devemos dizer, ou não devemos fazer. Vamos procurar ter todo o cuidado do mundo. Estamos cercados desses irmãos que estão numa condição espiritual equilibrada e muitos na condição de desequilíbrio. Levando-se em conta que nós estamos num planeta de expiação e provas, onde a maioria está aqui para cumprir provas. Estamos num planeta de expiação e provas. Então, vamos ter todo o cuidado, vamos procurar pensar no que nós dizemos, escolher os ambientes em que nós vamos frequentar, assistir os programas televisivos que não faça com que nós tenhamos ódio, que nós não desequilibremos por assistir esses programas em que o ódio acaba nascendo em nós, porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Nós assistimos esses programas de televisão que falam de morte, que falam de um monte de coisa negativa, vamos procurar mudar o canal, para nós não nos sintonizarmos com esses irmãos menos felizes, para que nós possamos deixar o nosso planeta com fluidos mais leves, menos deletérios, onde a harmonia esteja presente. Porque nós sabemos que quando estamos num ambiente carregado, um ambiente que os fluidos são escuros, e o ambiente quando nós sentimos a tranquilidade, sentimos aquela paz, aquela harmonia. Então vamos evitar esses lugares que nós sabemos haver um ambiente carregado, um ambiente difícil. É o que eu tinha para dizer hoje. Então, realmente, esses trabalhos que são feitos podem sim funcionar, porque nós acabamos por baixar a nossa vibração. Quando baixamos a nossa vibração, esses irmãozinhos acabam se aproveitando e fazendo com que nós cometamos atos que nós imaginamos ser apenas nossos, mas que somos influenciados sim. Somos influenciados o tempo todo pelos irmãos de luz e pelos irmãos menos felizes. Mas nós temos sempre o livre-arbítrio que Deus nos colocou, nos ofereceu quando passamos ao reino nominal. E a consciência que é introjetada em nós. Né? Por isso que somos filhos de Deus, somos emissões do nosso Criador. Somos seus filhos, somos deuses. Deuses no sentido de termos a consciência, porque Deus é consciência. Então, tenhamos cuidado, pensemos 2 vezes, contemos até 10, procuremos nos equilibrar, procuremos não perder o nosso equilíbrio, porque muitas vezes, na perda do equilíbrio, muitas pessoas tiram a vida do outro, no trânsito, no trabalho, nos lares, onde quer que nós estejamos. E onde quer que nós estejamos, vamos ter sempre espíritos mais felizes e menos felizes. Nós nos ligarmos a eles depende da nossa vibração, do nosso pensamento e das nossas atitudes. Muita paz a todos, foi um prazer estar com vocês em mais esse pequeno vídeo e em breve teremos mais. Muita paz a todos, muito obrigado
e que Deus os ampare.